porque é onde está a diferença de tudo, talvez, que você tenha ouvido até então de como treinar a separação. Porque não existe um comando a ser treinado. Isso eu estou dizendo porque muitas técnicas, métodos que o pessoal diz por aí para treinar a ansiedade por separação, fica preconizando de que você fica repetindo a separação, de que você treine ele a ficar na caminha, ou ficar no place, sei lá o nome que quer dar, mas você fica treinando coisas como o seu cachorro o tempo todo. Principalmente duas coisas são muito importantes de dizer sobre isso. A primeira delas, que se tem algo que se você precisa ficar no controle da situação, dizendo para ele o que vai ficar fazendo ou não, você nunca está se separando dele. Você está a todo momento participando desse treino e dando comandos e dando ordens, e ele nunca vai desenvolver a autonomia que ele precisa para fazer as coisas por conta própria. Então, não existe um treinamento para ansiedade por separação que vá realmente funcionar e transformar essa visão que eu comentei dos cães sobre ficar sozinho, se você continuar participando disso ativamente. E um outro ponto, agora falando sobre ficar simulando saídas, né? Muita gente fica falando, sai de casa por 1 minuto, sai de casa por 2 minutos, fica saindo e voltando para ele ver várias vezes, vai aumentando o tempo que você fica fora de casa, e aí chega uma hora que a coisa dá uma estabilizada e para ali e fala, não consigo ficar mais do que 10 minutos fora de casa, não consigo ficar mais do que 15 minutos fora de casa. Isso acontece porque esse tipo de treinamento, ele se auto-sabota. Ele se auto-sabota porque é um processo que acontece de forma cíclica, e eu vou explicar. O cachorro, primeiro, não gosta de ficar sozinho. Aí a gente vai tentar fazer um treinamento para ele aprender a ficar sozinho, propondo a exata situação de que é ficar sozinho. Aí você pode deixar petisco, fazer tudo de um jeito muito gostosinho para ele. Aí ele evolui um pouco, fala, nossa, eu vi certa melhor, agora eu consigo ficar 10, 15 minutos fora. Ele tem o limite dele. A gente começa a criar toda essa viagem na nossa cabeça. E aí chega uma segunda-feira que você precisa sair para trabalhar de novo e o seu cachorro fica sozinho em casa de novo. Ficar sozinho em casa de novo vai reconsolidar a memória de ficar sozinho é horrível, porque você não vai ficar só 10, 15 minutos fora, você vai acabar passando do tempo que ele consegue. E aí retrocede e volta para o começo. Então, ele não gosta, treina um pouquinho, melhora, fica sozinho de novo, piora tudo. E aí você fica nesse ciclo sem fim, treinando a separação, simulando a saída. E o que a gente quer propor aqui é um jeito um pouco diferente. É propor autonomia, a gente desenvolver a autoconfiança dele. A gente entende que, a um primeiro momento, pode ser muito parecido, porque afinal também não existe nada super diferente a ser feito. O cachorro tem que associar a sua saída, o ficar separado, com coisas boas, mas o que existe é você construir nele, como a gente comentou, a resiliência, a capacidade de se acalmar sozinho antes de tentar propor a saída, que é o que a gente ensina no guia. Primeiro, o seu cão precisa desenvolver nele a capacidade de se autorregular, de se acalmar sozinho, de ter outras coisas para fazer, para ir evoluindo até a saída. Mesmo que você já tenha feito treinos parecidos, eu tenho certeza absoluta que você não fez os treinos que a gente propõe da maneira que a gente propõe. A gente confia muito no que a gente ensina aqui, e todos os depoimentos com sucesso, com muita felicidade, comemorando também, apoiam a efetividade dessa técnica que a gente acabou desenvolvendo para facilitar para você. Outro ponto que ninguém fala, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, e que a gente trouxe aqui em primeira mão para você, que é importantíssimo olhar para isso. Muitos cães desenvolvem ansiedade por separação na nossa tentativa de super proteger ele, de a gente olhar para o animal com dó, como se ele fosse indefeso, como se ele não fosse capaz de fazer as coisas por conta própria. Por exemplo, eu tenho um cachorrinho que quer subir no sofá, considerando que ele tem altura suficiente, né, que o sofá é fácil dele acessar, que ele tem saúde. Ao invés da gente incentivar ele a aprender a subir no sofá, às vezes facilitando um pouco no começo, fazendo festinha, ajudar ele a desenvolver essa confiança de que ele consegue subir no sofá por conta própria, o cachorrinho chega do lado e a gente faz o quê? Já pega no colo e põe no sofá. Ah, caiu a bolinha ali embaixo do móvel. Ao invés da gente estimular ele, talvez, a tentar conseguir pegar, a gente facilita um pouquinho, a gente tira, joga a bolinha um pouquinho pro canto,
estimula ele a conseguir as coisas por conta própria, a gente vai lá e facilita ao máximo. Vai lá, pega e dá na boca dele. Petisco, a mesma coisa. Ao invés da gente colocar a comidinha dele de jeitos diferentes, no meio de brinquedo para ele pegar, a gente quer dar na boca do jeito mais fácil Não. E possível. tem também, assim, até quem dê no brinquedo, quem espalha a comidinha no chão para ele farejar, mas aí fica apontando, fala: "Aqui, ó, aqui", fica Ou tentando tira facilitar, fala isso. e vê que ele ficou com a mínima dificuldade, ao invés de incentivar, Isso. a gente vai lá e facilita e tira e facilita tudo para ele. Conforme a gente faz tudo pelo nosso cão, como que a gente quer que ele saiba se virar quando ele está sozinho? Sendo que no dia a dia a gente nunca permitiu que ele se virasse sozinho, que ele construísse essa autonomia, essa autoconfiança. Olhar para essas situações, parar de ter dó do seu cão e começar a olhar para ele e construir essa confiança, essa autonomia. Afinal, a gente quer que ele saiba ficar bem sozinho. E isso começa quando você está junto. Você incentivar, elevar, empurrar ele a saber se virar e não ficar super protegendo. E um cão, ele não precisa de mais petisco, mais reforço extrínseco para se sentir mais seguro e mais autoconfiante. Ele precisa cada vez mais no dia a dia dele ter essa sensação de vitória, de superar desafios. Afinal, ficar separado de você é um grande desafio para ele. Outro errinho é querer treinar também só na hora de saída, na hora real. Isso não vai Pior. funcionar. Você precisa criar, organizar a sua rotina para que os treinos façam parte dela. Tem que ser uma coisa muito natural, muito fluida. E a rotina do cachorro, ela tem que se encaixar na sua. Não precisa ser aquela coisa regrada, assim, todo dia obrigatoriamente ele tem que comer às 6:30 da manhã e se você quiser acordar mais tarde, você está estragando tudo, sabe? É o cachorro que se adapta à sua rotina. Coisas acontecerem rotineiramente é diferente da gente fazer tudo muito pragmático. Outra coisa que é muito importante, a gente recomenda isso independente da ansiedade por separação ou não, mas ajuda muito a um equilíbrio emocional, é seus cães terem um dia a dia natural da espécie. E isso passa por eles gastarem bastante tempo interagindo com o alimento. Eles não precisam comer muito, mas eles precisam de várias atividades diferentes ao longo do dia envolvendo a alimentação. Você não precisa também só dificultar ao máximo e dar trabalho para ele, mas são várias coisas para ele fazer. Ele não passar o dia inteiro deitado, dormindo, sem nada para fazer, porque você está trabalhando no computador. Uhum. E aí, quando você para de trabalhar, um mundo de emoções e coisas divertidas acontecem porque você está disponível. Você Isso. tem que oferecer durante o dia dele, enquanto você não está disponível, também coisas muito legais e interessantes para ele fazer. Isso, ele precisa ter uma vida Uma além de vida, você, né, né? basicamente. Vocês vivem juntos, mas não precisam ter necessariamente a mesma vida, a mesma rotina. Você ter a sua humana com os seus compromissos e ele ter a vida cachorrística dele, se assim eu posso dizer, enquanto você está ocupado nessas outras coisas. Ah, hoje eu vou passar o dia inteiro trabalhando em casa, no computador. Então eu vou separar a comida do cachorro, já vou dar uma olhada aqui, quais atividades, o que que eu tenho em casa, o que que ele pode fazer, e ao longo do dia eu vou dando isso de maneiras diferentes, e isso por si só já é um treino. Você já está treinando ele a fazer outras coisas, a ficar um pouco mais longe de você, a saber se acalmar, a saber ter foco, a enfrentar a dificuldade de lidar com esses brinquedos novos. São vários treininhos acontecendo em algo que parece tão simples que é dar um brinquedo com comida pro seu cachorro. Como a gente escreveu ali, tudo é treino. O tempo todo ele está aprendendo alguma coisa. E a gente quer favorecer que a rotina ensine para ele coisas boas, favoreça essa inteligência emocional e favoreça um cão tranquilo, um cão resiliente, um cão que fica calmo, independente da situação. E não é só treino para ansiedade por separação, é treino para o seu cachorro. Tudo que a gente oferece, que ele precisa exercitar esse modo de agir de um cachorro, ele vai ficando cada vez mais craque e cada vez mais condicionado a essa atividade. E mais para frente a gente vai te mostrar o porquê isso é tão importante. Quero que você olhe com muito carinho também para esse ponto de enxergar a sua ansiedade por separação. A gente recebe muitos comentários no patrocinado que a gente faz o curso, por exemplo, falando: "Ah, o meu cachorro fica bem, mas eu que tenho ansiedade por separação".
A maioria das vezes, a gente acaba gerando essa insegurança também pela nossa insegurança, a gente quer que o cachorro sempre fique perto. E aí, às vezes, por exemplo, você tá aí num escritório trabalhando e seu cachorro não tá perto. E aí você começa a ficar aflita: "Meu Deus, cadê ele?". Não porque ele tá aprontando alguma coisa, que tem esse lado, mas porque você tá sentindo falta. E aí você vai lá atrás ou chama ele, você tá sempre buscando ele, você na hora de sair fica: "Ai, meu Deus", você sofre quase mais do que ele. E ele sente isso, a sua insegurança é passada para ele o tempo todo, é uma relação. Se o Guilherme, eu vejo que ele não tá bem emocionalmente, imagina se toda vez que eu for sair ele começa: "Ai, mas você vai voltar, ai, pelo amor de Deus", sabe? Não tem como, mesmo que não entenda as palavras, ele sente essas suas emoções. Então, olhar com carinho para a forma que você lida com essa separação, se precisar buscar ajuda, fazer uma terapia para ajudar a lidar com isso, porque se você não passar essa segurança para ele, como que ele vai se sentir seguro sozinho, né? Tem que ter muita autoconfiança né? e ele não tem. E zero Ele depende de julgamento. você. Claro, a gente trouxe justamente porque é importante a gente olhar para as nossas emoções e a gente se sentir confiante no processo, se sentir confiante no que a gente está fazendo e confiar no cachorro também. A gente acaba tendo dificuldade para lidar com as nossas emoções, não é uma coisa simples. A gente também tem Não, inteligência é. emocional, se autorregular, tudo isso que a gente quer promover para eles. Então, enxerga esse processo também como um processo em conjunto. Não é Uma só escolha. ele que tem um problema que precisa ser solucionado, ele é o problema na casa, ele é o problema na família. Não, a gente precisa, em conjunto, agir e ajudar para que todos dentro dessa casa, dessa família, estejam bem.